Sejam bem-vindos, bem-vindas, queridos amigos, ouvintes aqui da nossa Estrelar Rádio. Esse é o nosso programa Prosa e Espiritualidade e eu, Celso Medeiros, estarei com vocês nesses momentos para fazermos sempre aquela reflexão, aquela narrativa leve, sempre baseado no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, na nossa doutrina espírita. Hoje, nosso tema é sobre o luto sobre a visão espírita. Mas antes, vamos àqueles recados, né? Primeiro, agradecer sempre a audiência, a participação de todos. Mandem suas mensagens, podem escrever aqui no chat e a gente responde para vocês depois. Participem, divulguem a nossa rádio. Nosso programa, então, ele vai sempre ao ar às segundas-feiras, nesse horário das 11, aí tem a reprise no sábado, às 14 e aos domingos, às 22 horas. Também é importante lembrar que o nosso programa, a nossa rádio, tem uma participação especial, um auxílio àqueles amigos, aqueles irmãos que estão em condições de rua. Então, aqueles que puderem doarem alimentos, vestimentos e até mesmo participar efetivamente na entrega, nas doações. A cada 15 dias sai uma caravana em auxílio dos irmãos. E aqueles que estão distantes, não estão aqui em São Paulo, participem. Vejam algum grupo que vocês possam fazer parte. Informações é só acessar e ligar ou pelo WhatsApp ou ligar para o 11 93 213 5918 e vocês serão bem recebidos, terão informações. Bem, nosso tema então hoje, luto sobre a visão espírita. Mas antes, a gente vai começar com uma poesia. E hoje eu escolhi o nosso querido Padre Fábio de Mello, mesmo sendo de outra religião, nós não temos problema algum, com relação a isso. O importante é que a essência sempre seja, o mesmo dentro do cristianismo. E é isso que nós vamos então fazer uso. Perdas necessárias, do Padre Fábio de Mello. Deixa partir o que não te pertence mais. Deixa seguir o que não poderá voltar. Deixa morrer o que a vida já despediu. Abra a porta do quarto e a janela, que o possível da vida te espera. Vem depressa que a vida precisa continuar. O que foi já não serve, é passado, e o futuro ainda está do outro lado. E o presente é o presente que o tempo quer te entregar. Fala para mim, se achares que posso ouvir, chora ao teu Deus, se não podes compreender. Rasga este véu do Calvário que te envolveu. Tão sublime segredo se esconde nessa dor que escurece o horizonte, que por ora impedem os teus olhos de contemplarem o eterno presente do tempo, o ausente, o presente em segredo, na sagrada saudade que deixa continuar. Deixa morrer o que a morte já sepultou. Deixa viver o que dela ressuscitou. Não queiras ter o que ainda não pode ser. É possível crescer nesta hora, mesmo quando o que amamos foi embora. A saudade eterniza a presença de quem se foi. Com o tempo, esta dor se aquieta, se transforma em silêncio que espera, pelos braços da vida, um dia reencontrar. Lindo, né? Profundo. Mesmo com alguns termos, alguns usos de algumas palavras que nós espíritas não fazemos tanto uso, vale sempre uma grande reflexão. A começar pela questão da palavra morte. Morte tem um peso tão forte, quando usamos essa palavra. Parece fim. E para muitas, em muitas religiões inclusive,
é de fato. Eles entendem que acaba. Eles entendem que dali não haverá mais nada. Ou para alguns, que poderá sim ter a chegada, que seja Cristo, que seja um profeta, que vão ficar deitados aguardando. Para cada um tem um sentido esse momento do desenlace, esse momento da nossa partida terrestre. Para nós espíritas, nós vamos, durante hoje, nosso capítulo aqui de estudo, dessa narrativa, entender melhor aqueles que ainda não conhecem bem a doutrina espírita, como que é lidar com esse momento de separação e como nós lidamos com o luto. Mas vamos então fazer uso do estudo e Allan Kardec nos traz em O Céu e o Inferno o seguinte: à proporção que o homem compreende melhor a vida futura, o temor da morte diminui. Uma vez esclarecida a sua missão terrestre, ele aguarda o fim com calma, resignação e serenidade. Está em O Céu e o Inferno, capítulo 2, item 3. Então aqui a gente já entende que esse fato todo, esse momento todo, se nós temos a compreensão, se nós conseguimos entender que existe uma vida futura, a gente consegue passar a guardar com resignação, com calma, com serenidade. E aí que já vai o primeiro pedido, né? Que a gente comece a fazer a nossa reflexão de como nós entendemos a morte, ou esse momento de despedida. E o Céu e o Inferno também, Allan Kardec nos traz o seguinte: no espírito atrasado, a vida material prevalece sobre a espiritual. Apegando-se às aparências, o homem não distingue a vida além do corpo, embora a vida real esteja na alma. Aniquilado o corpo, tudo se parece perdido, desesperador. Está no capítulo 2, item 16. Então aqui já é o chamamento para aqueles que estão muito presos às questões materiais, preso inclusive ao próprio corpo, que entende ali ser seu. Nós já entendemos que este corpo, esse invólucro que nós temos, essa roupa que nós usamos na Terra, serve apenas para abrigar o que de fato é eterno, que é o nosso espírito. Esse corpo ele vai padecer como acontece com as plantas, com os animais, com tudo que a Terra tem, porque faz parte da Terra. E nós entregamos esse corpo, deixamos ele virar pó, como dizem, mas a nossa essência, que é a nossa alma, o nosso espírito, permanece, segue, cresce, vive. Olha que diferença! Então, de lugar de ficarmos presos ao fato da morte, do fim, a gente vai entender que é uma continuidade. E é assim que a gente vai, então, conversando. O luto e a fé são duas coisas interessantes. Digamos que no momento do luto, no momento que nós perdemos, despedimos de alguém, é de fato quando nós colocamos a nossa fé em prática ou em prova. É quando de fato a gente começa a entender se tudo aquilo que nós dizemos no dia a dia, pensamos sobre Deus, sobre a vida após a nossa partida, sobre a vida eterna, se de fato a gente tem fé para acreditar, para entregar, para confiar, não é? Para os que ficam é importante a confiança em Deus e a fé no futuro. Uma postura duradoura de inconformidade diante da perda pode dificultar muito a caminhada do nosso ente querido. Por quê? Nós que muitas vezes ficamos lamentando, chorando, amargurando a perda daquele que se foi. Só que essa energia
nesse momento temporário, transitório que esse ente querido passa, né? Quando sai da terra, sai do seu corpo, indo para a vida espiritual. Isso pode atrapalhar, pode perturbar ele. É difícil às vezes falar dessa forma, né? Porque tanto amamos, como que eu vou perturbar quem eu amo? Se eu estou sofrendo, se eu estou com saudade, não é? Então a gente não consegue entender que essa dor que eu tenho pode atrapalhar. Mas nesse estudo de hoje a gente vai entender. Vamos pensar numa viagem. Vamos pensar que a gente vai pegar um avião saindo aqui do Brasil, indo lá para o Japão. Uma viagem que nós sabemos que é cansativa, mesmo quem nunca fez. São horas de viagem, basicamente um dia. Chegamos do outro lado cansado, com o fuso horário alterado. Levamos até um tempo para poder colocar a mente, o corpo em ordem, para de fato estarmos habituados com o dia a dia lá naquele país. Assim é a viagem após a morte. A gente sai, a gente viaja, a gente demora um tempo para compreender o que nós estamos passando, onde estamos, com quem estamos. Para muitos é um momento de profunda reflexão, para tantos outros é um momento até mesmo de relaxamento, de descanso, para reparar ainda os ferimentos que trazem no seu perispírito. Então é um momento transitório necessário, onde todos nós somos acolhidos. E aí sim, a gente, de pouco em pouco, começa a compreender essa nova vida, esse novo lugar, e vamos se habituando e querendo crescer, modificar, evoluir. Então é esse processo que nós vamos passando. E Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, nos traz o seguinte, sobre o lamento que nós temos sobre a morte. Como as dores inconsoláveis dos sobreviventes afetam os espíritos a que se dirigem. O espírito é sensível à lembrança e aos lamentos daqueles que amou, mas uma dor incessante e irracional afeta penosamente, porque ele vê nessa dor excessiva uma falta de fé no futuro e de confiança em Deus, e, por conseguinte, um obstáculo ao progresso e, talvez, ao reencontro. Está no Livro dos Espíritos, na questão 936. Ou seja, Allan Kardec, quando pergunta, então, aos nossos amigos espirituais, e com essa resposta aqui, deixamos bem claro, né, a compreensão. O nosso lamento prende, atrapalha muito aquele que se foi. Porque aquele que se foi vai ter a oportunidade de, mais na frente, nos visitar, nos ver. Toda a energia que nós vamos colocando nesse momento desse desenlace, todo o sofrimento, toda a revolta que muitas vezes temos, tudo vai ficando como energia para chegar àqueles que partiram. Mas nós podemos fazer diferente. Nós podemos transformar, e esse é o convite. Se a gente sabe que não tem como mais aquele mesmo corpo voltar, o espírito sim, ele poderá voltar, porque nós acreditamos que temos diversas existências. Então, em algum momento, aquele espírito vai voltar, se assim for necessário, para o novo aprendizado aqui na Terra. Porque não vai se perder nada do que ele tem em essência, em moral, em sentimento. Então, se esse espírito se foi, eu posso auxiliar, sabendo que ele está fazendo essa viagem, que ele está fazendo essa transição, mandando, mesmo com a minha dor, com a minha saudade, os meus melhores pensamentos, vibrando, para que ele tenha coragem, para que ele tenha força, para que ele confie, para que ele se entregue, para que ele seja auxiliado por amigos, familiares queridos. Olha como que eu posso transformar. E aí, de fato, esse amor todo que eu tenho vai se tornando também com a caridade para aquele que partiu. E eu vou respeitando. E eu vou, de fato,
confiando, tendo fé, acreditando que nada se perdeu, acreditando que esse ente querido está sendo muito bem acolhido, que está, inclusive, muito melhor do que aqui. Porque nós aqui na Terra sofremos. Nós aqui estamos para aprender. Ninguém está aqui para ser plenamente feliz. Ninguém está aqui, como dizem, de passagem, de viagem, só para curtir. Nós estamos todos passando, né? Aprendendo, evoluindo, crescendo e muitas vezes sofrendo. Mas esse que foi, ele vai tendo cada vez mais, com a abertura dos seus pensamentos, de todas as existências, porque de lá, quando chega, aos poucos, ele vai tendo acesso a toda a bagagem moral que ele foi absorvendo pelas vidas. E ele vai compreendendo a necessidade daquela passagem, mesmo que muitas vezes tenha sido difícil, ou por um acidente, por uma doença, por qualquer questão. Pode sim ter um pouco de revolta desse irmão, desse ente que se foi. Mas o amor do Pai é tão grande que ele vai sendo acolhido por irmãos que vai trazendo para ele essa compreensão. E também no Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta o seguinte: em que sentido se deve entender a vida eterna? E os nossos amigos espirituais nos respondem: a vida do espírito é que é eterna. A do corpo é transitória e passageira. Quando o corpo morre, a alma retorna à vida eterna. Essa é a resposta. Vida eterna, meus irmãos, meus queridos amigos, é a vida plena em Deus. Então nós temos diversas oportunidades, diversas vidas e nós vamos passando para que um dia, de fato, a gente nem precise mais retornar à Terra. Vamos evoluindo para outros mundos, quem sabe até chegando na esfera angelical. Esse é o desejo de todos nós, né? Então, todos nós devemos compreender que somos imortais. Saibamos também que nenhuma separação é para sempre. Então, se somos imortais, se a vida continua, esse momento que eu tenho de despedida, de um até breve, será em breve um grande acalento, um momento de festa quando houver o reencontro. Mas a gente vai compreender no nosso estudo de hoje que esses reencontros também são possíveis, mesmo quando aqui estamos. Mas vamos dar continuidade. E aí, Allan Kardec também, na questão 289, pergunta assim: nossos parentes e amigos costumam vir-nos ao encontro quando deixamos a Terra? Olha aí. Sim, os espíritos vão ao encontro da alma a quem são afeiçoados. Olha essa resposta. Felicitam-na como se regressassem de uma viagem, por haver escapado aos perigos da estrada, e ajudam-na na desprender-se dos liames corporais. É uma graça concedida aos bons espíritos e lhe virem ao encontro os que os amam, ao passo que aqueles que se acham maculados permanecem em isolamento ou só têm a rodeá-lo os que lhes são semelhantes. Então é uma punição. Questão 289. Aqui já tem essa resposta. Se nós conseguimos ter uma evolução, se agimos com a prática do bem, aqui, se nós temos uma evolução moral, nós teremos a oportunidade, quando partirmos, de vir visitar aqueles que nos são tão queridos e amados. E poderíamos até trazê-los por influência sobre a nossa energia, o auxílio para que aqueles continuem também as suas caminhadas. Olha que coisa maravilhosa.
Tanto daqui nós emanamos bons pensamentos para ajudar aquele que acaba de partir, aquele que está passando por todo esse processo, sempre com bons pensamentos. E aqueles que partiram, quando tiveram seus méritos, retornarão sempre que possível para nos visitar, para nos ajudar. Mas também aqui, nessa questão, ele deixa também um chamamento. Quando ele fala que aqueles que estão maculados, aqueles que estão revoltados, aqueles que não compreendem, aqueles que fazem o mal, eles, por punição, vão estar ali em isolamento e próximos àqueles que são semelhantes a eles. Então, devemos compreender, né, que é necessário o estudo, é necessária a compreensão dos nossos sentidos, da doutrina de Jesus, para que nosso momento de desenlace não seja tão penoso. Mas, amigos, para todos nós, independente da moral que aqui tivermos, sempre o amor do Pai vai nos trazer a oportunidade de reparar. Então, para aqueles que já ficam pensando assim, nossa, será que aquela pessoa, aquele ente querido que partiu, será que ele está sofrendo porque aqui na Terra ele foi assim, assado, fez isso ou fez aquilo de errado? Não vamos se prender a isso. Pelo contrário, vamos pedir o perdão, vamos envolver essa pessoa nesse sentimento para que ela sim possa compreender, se perdoar e evoluir. Existe um estudo que eu trago aqui sobre a fase do luto. Esse sentimento do luto, né, ele foi o alvo de estudos e continua sendo de vários cientistas. E a psiquiatra suíça-americana Elisabeth Kubler-Ross nos traz um estudo sobre as fases que o luto passa. E eu vou fazer um pouquinho de leitura aqui. Primeiro a gente tem a negação. E é bom entender que essas fases foi um estudo, né? A ciência está nos trazendo para a compreensão. A negação, então, é como uma defesa psíquica. A pessoa nega a existência do problema, não fala sobre o assunto e procura desculpas para não aceitar a realidade. Em negação, ela não muda a sua rotina, continua trabalhando, estudando, como se nada tivesse acontecendo. Então, primeira fase que muitos passam é a negação de não aceitar a morte. E age como se nada tivesse acontecendo. Temos a fase da raiva. Pode compreender desde as primeiras semanas até 6 meses. A pessoa fica inconformada e revoltada contra a situação. É comum que ela chore, tenha distúrbios do sono, da falta de apetite durante essa fase. Muitos nesse momento se revoltam inclusive contra Deus. Por que levou? Por que fez isso? Aí nós temos a fase da barganha, também conhecida como negociação. A pessoa tenta criar uma ficção de que a morte é algo que podemos impedir, ou seja, ela fantasia reverter o ocorrido, buscando estratégias para tornar isso possível. Muito profundo e interessante isso, né? A pessoa começa a criar ilusões, fantasias para lidar com aquela situação, achando que dali vai conseguir resolver ou até mesmo trazer a pessoa de volta. E aí entra a fase da depressão. Não existem mais fantasias com realidades paralelas, voltando ao presente com uma profunda sensação de vazio, de falta. É a hora da conscientização sobre o que aconteceu. Isolamento e cansaço são comuns. A pessoa não acredita que sairá do estado de tristeza e melancolia. Muitos se afundam na depressão. Vive um luto tão profundo que não sente mais o sentido da vida. Para que viver? É nessa fase aqui que muitos de nós devemos nos preocupar com aqueles que estão passando pelo luto, auxiliando, estando mais próximo, para que essa fase passe o mais breve possível.
E aí nós chegamos na fase da aceitação, quando a nova realidade, enfim, é aceita e a pessoa entende que o sentimento de separação faz bem. É uma fase necessária para reorganizar as ideias e confortar o esquema mental. Com o tempo, a dor emocional do luto vai desaparecendo. A aceitação é quando a gente de fato aceita com fé que a vida continua. É importante lidar com todas essas fases, entender e respeitar o que cada um passa, o momento de cada um. Para alguns é tão fácil, né, passar por tudo isso, às vezes nem precisa ir para todas essas fases e logo já vai para a aceitação. Para outros se afundam em alguns momentos, vão para a depressão. Então, mas nós devemos respeitar. Nesse estudo aqui traz isso, né? Enfrentar o luto é encarar a perda, sentir o vazio, chorar. Tudo isso são sintomas aceitáveis deste processo. Já a não aceitação e a revolta, embora pareçam sintomas naturais, precisam ser enfrentados com fé e resignação. É isso que a gente vai, então, compreendendo. E antes de finalizar, farei a leitura breve de um trecho do livro que Francisco Cândido Xavier, né, nosso amigo Chico, nos trouxe, escrito por irmão Jacob, que é da obra Voltei. Quantas vezes julguei que morrer constituísse mera libertação, que a alma, ao se desvencilhar dos laços carnais, voyajaria em plena atmosfera, usando as faculdades volutivas. Entretanto, se é fácil alijar o veículo físico, é muito difícil abandonar a velha morada do mundo. Posso hoje dizer que os elos morais são muito mais fortes que os liames da carne, e se o homem não se preparou convenientemente para a renúncia aos hábitos antigos e à comodidade dos sentidos corporais, demorar-se-á preso ao mesmo campo de luta em que se veste de carne, se decompõe e desaparece. E se esse homem complicou o destino, assumindo graves compromissos à frente dos semelhantes, através de ações criminosas, debater-se-á, chorará e reclamará embalde, porque as leis que mantêm coesos astros do céu e as células da terra lhe determinarão o encarecimento nas próprias criações inferiores. Nós voltaremos no segundo bloco para dar continuidade. Esse é o nosso programa Prosa Espiritualidade. Até já! Bem-vindos, amigos, ao nosso segundo bloco do programa Prosa Espiritualidade. E hoje estamos aqui falando sobre o luto, esse momento que nós ficamos sempre quando temos a despedida de alguém que amamos. E para começar esse segundo bloco, vamos trazer de Emmanuel, psicografado por Chico, Fonte de Paz, Saudade. Ante os mortos queridos, fazes silêncio e ora. Ninguém pode apagar a chama da saudade. Entretanto, se choras, chora fazendo bem. A morte, para a vida, é apenas mudança. A semente no solo mostra a ressurreição. Todos estamos vivos na presença de Deus. Essa é a certeza que Emmanuel nos traz para que começamos então, a lidar melhor com esse renascimento que nós temos todas as vezes que nós partimos. E aqui, quando a gente fala sobre esse sentimento de saudade, que dentro do nosso português é uma palavra muito específica, ela tem de origem latina, do latim, que vem de soedade,
soledade, solitate, que quer dizer melancolia, que vai remeter à melancolia de tudo que se foi, tudo que se viveu, de alguém que não veremos mais. Então esse é o sentimento que nós ficamos, esse vazio, essa falta. Mas a gente vai compreendendo que, com a doutrina, que nós teremos sim a oportunidade de estar juntos, de ver, de viver novamente com aqueles que tanto amamos. Todos nós, seres viventes nessa experiência, como em outros tempos, temos como única certeza que um dia partiremos dessa vida. Muitos ainda são os que acreditam que tudo tem um fim após a morte. Para outros, que dormiremos até o chamamento. Para nós que somos espíritas e para todos os simpatizantes é algo muito estudado e já comprovado que a morte é uma passagem para a verdadeira vida do espírito. Enquanto encarnados, enquanto estamos aqui na Terra, mesmo que não tenhamos noção de tudo, ao dormir, o nosso espírito fica livre e vai de encontro com todos que estão unidos durante os nossos pensamentos, durante o nosso dia, seja para o bom ou para o mal, que é onde a gente tem que ficar atento. A sintonia que define para onde que vamos. Se nós vamos aprender, reencontrar quem amamos, para saciar então algum tipo de vício, para aqueles que estão perturbados, que vão se conectando com aqueles semelhantes. Então, esse momento do nosso sono é esse momento que nós temos também de lidar com esse reencontro. Mas não devemos, por saber disso, antes de dormir, já começar a provocar esse reencontro. Como digo, eu vou para a cama e já fico pensando fortemente naquele ente querido que se foi. Saudoso e muitas vezes choroso, eu fico ali e tudo mais. Não faz bem. Não é essa a proposta. O nosso sono deve ser sempre para que nós entreguemos para a espiritualidade e que ali, sim, a gente seja dirigido, destinado ao que naquele momento nos é necessário. Se durante o dia tivermos saudade, ficamos com aqueles sentimentos, podemos, uma vez ou outra, durante o nosso sono, ir de encontro com aquele que partiu, até mesmo para trazer esse acalento à nossa alma, e que muitas vezes, ao acordar, não lembraremos. Na verdade, a maior parte das pessoas não se lembram do que viveu durante o seu sono. Mas esse, que é uma certeza que a espiritualidade nos traz, esse movimento, essa oportunidade de reencontro que nós temos ainda aqui, antes mesmo de partir, é fundamental para que o luto vá se absorvendo, diminuindo. E a espiritualidade é tão bondosa com cada um de nós, tão bondosa com aquele que se foi, porque permite que, ora sim, ora não, esteja em contato com os entes que ficaram. Mas a espiritualidade é tão sábia que ela também permite que ele venha em momentos de conflito, para que ele também, muitas vezes, caia em forte razão com aquilo que está passando, para que ele perceba e queira crescer. Tudo, meus irmãos, tem um propósito, e o propósito sempre é para o nosso crescimento, para o nosso bem. Nunca as coisas acontecerão com a ideia que nós viemos a fraquejar. Então, se nós tenhamos a visita de um ente querido em nossas vidas, e se estamos alinhados com pensamentos bons, com sentimento positivo, essa visita sempre será para o nosso progresso. Sempre esse ente vai vir nos trazer, por muitas vezes, ou pelo sono, ou pelo sopro de energia em nosso espírito, uma forma de melhor
entender a nossa vida, de crescermos. Porque ele que já não está mais preso à matéria, que já consegue mais compreender toda a vida, pode sim nos trazer tudo isso. Mas fiquemos atentos, porque aqui a gente não está falando de obsessão. Esse ente que está nos vindo não está vindo para nos obsediar, porque a obsessão seria algo para atrapalhar, para atrasar. Eu estou falando de benefícios. Esse ente que vem para nos auxiliar. E também é importante a gente colocar nesse processo que nós que aqui estamos também podemos obsediar aqueles que foram. Como esses textos vêm nos trazendo, toda vez que ficamos chorosos, lamentando, arrependidos, revoltosos, a gente segura, a gente atrasa, a gente atrapalha o processo daquele que se foi. Então, é uma obsessão. Então, tomemos muito cuidado com esses sentidos. Sabemos que a vida continua e mesmo assim nos desesperamos com a partida do ente amado. Isso deve ser mais o apego do que a falta do entendimento. A gente fica tão apegado à matéria, à pessoa, só aquilo que ela foi ou é, que às vezes, muitas vezes, a pessoa passando por graves sofrimentos de doença e do mais, a gente não quer que a pessoa se vá. Vamos compreender se isso é egoísmo da nossa parte? Temos a sensação que depois que partir, a impressão que ficou é de um vazio sem fim, que nunca será preenchido novamente. Viver o luto é algo normal e até considerado saudável, respeitoso. O descontrole e a revolta é que nos traz, então, uma grande reflexão. A gente tem que ficar sempre aliado aos nossos pensamentos, entender se nós estamos em desequilíbrios. E esse desequilíbrio tanto é para nós como para aqueles que se foram. Então a gente tem que sempre fazer essa análise. De vez em quando, analisar se o choro que ainda sinto, se é algo que está sendo bom ou não. Lembrar com alegria daquele que partiu, mesmo depois de um tempo, é sempre bom, é sempre importante. Fazer com que ele se sinta presente no sentido positivo. Nossa, aquela pessoa adorava tal coisa. Ah, se estivesse aqui, com certeza estaria dizendo isso. A gente pode trazer em nosso dia a dia, nossos pensamentos, aquele ente tão querido. Mas sempre com o cuidado de não aprisionar, não atrapalhar esse processo dele de desencarne. Chico também nos traz o seguinte: como podemos fazer o que se foram sofrer se temos tanto amor? E aí Chico nos traz a seguinte resposta: a saudade é uma dor que fere nos dois mundos. Então essa saudade, essa dor fere a quem está sentindo e fere a quem partiu. Aquele que partiu também pode ficar saudoso. Então se fere é porque não é algo bom. Então a saudade a gente tem que cuidar, respeitar, tratar, para que não se torne uma ferida para quem sente e para quem se foi. Allan Kardec traz também mais comentários. Estando o espírito mais feliz do que na terra, lamentar que tenha deixado esta vida é lamentar que ele seja feliz. Olha que interessante. E aí, um exemplo seria o seguinte: dois amigos que estão presos. Vamos pensar assim. Os dois passando pela mesma prisão. Mas sabem que em um momento um ou outro vai ter a liberdade. Mas de repente é chegado a liberdade para um. Ele obtém a liberdade antes do outro. Será caridoso que aquele que continua preso se entristece por ter o seu amigo se libertado antes? Será que é bom ele se revoltar porque o outro
se libertou antes? Não haveria na sua parte muito mais egoísmo do que afeição? Ao querer que aquele, que está partindo não fosse e continuasse compartilhando ali o cativeiro do sofrimento? O mesmo acontece com nós que amamos os entes que partiram. Nós aqui estamos aprisionados na terra, esperando o momento em que Deus nos chamará. E aquele que teve a oportunidade antes de nós, se ficarmos prendendo, lamentando, a gente não vai querer que aquela pessoa evolua, cresça. A gente está querendo o quê? Que ele permaneça sofrendo tudo que nós aqui passamos na Terra. Então tenhamos a compreensão que a Terra é só um momento transitório. A Terra é um momento de aprendizado, não é um momento para a gente ficar aqui curtindo. Então vamos se alegrar quando se vão. É tão interessante e profundo isso que quando a gente vai estudando na doutrina a compreensão dos processos reencarnatórios, a gente vai entendendo que também lá no mundo espiritual, quando nós viemos para cá, nós temos entes queridos que participam do nosso processo e estão lá vibrando por nós. Mesmo com um pouco de saudade, mas diferente daqui, eles vibram, eles querem que a gente tenha mérito, que a gente cresça nesse processo, nessa encarnação. Eles podem ficar saudosos, sentidos, mas eles vão estar nos vigiando, orando por nós, nos auxiliando. E assim também deveria ser o mesmo processo quando aqui nós despedimos, para voltar aquele ente para a pátria amada. Deveria ser exatamente assim. Entender e ficar vibrando, torcendo para que aquele ente possa estar seguindo um caminho de luz, possa estar sendo bem acolhido. Olha que interessante. Como modifica. Vamos fazer outra comparação. Tende um amigo que a vosso lado se encontra em situação doente, penosa, caindo. Vamos pensar na saúde de uma pessoa bem sofrida. Só que ele descobre que existe tratamento em um outro país, muito distante, e que ele teria que ir para lá. Seria a forma dele se tratar. E lá ele ficaria durante um tempo. Teríamos então um distanciamento material. A gente não sentiria mais aquele amigo, aquela pessoa ali, porque estaria vivendo em outro lugar. E não teríamos a condição de ir visitá-lo. Tá? E aí? Será que a gente ficaria revoltado e não quereria que a pessoa fosse para o tratamento dela, para ela melhorar, para ela crescer? Será que ela deveria permanecer conosco aqui só porque a gente ficaria com saudade, triste porque ela se foi? Para ela melhorar. É assim. Esse é o sentimento que a gente fica quando a gente fica lamentando aquele que se foi. A gente tem que compreender que ele se foi para melhorar, para o progresso dele, para reparar o que ainda existe. Essa existência finda, porque Deus assim o quis. É o momento do chamamento. Mas nós que ficamos, vamos aceitar, vamos praticar nossa fé. A doutrina espírita, pelas provas patentes que nos dá quanto à vida futura, a presença do nosso redor de seres os quais amamos, a continuidade da sua afeição e da sua solicitude, pelas relações que nos permite entreter com eles, nos oferece uma suprema consolação numa das causas mais legítimas da dor. Com o Espiritismo não há mais abandono. O mais isolado dos homens tem sempre amigos ao seu redor, com os quais pode comunicar-se. O Espiritismo traz esse acalento, essa compreensão a todos nós. Suportamos impacientemente as tribulações da vida. Esse é o convite. Elas nos parecem tão intoleráveis que supomos não as poder suportar. Não obstante, se as suportarmos com coragem,
Se soubermos impor silêncio às nossas lamentações, haveremos de nos felicitar quando estivermos fora dessa prisão terrena. Como o paciente que sofria se felicitará ao se ver curado por haver suportado com resignação um tratamento doloroso. Faço daqui leitura para que fique mais prático a nossa compreensão. E aí, na questão 934 do Livro dos Espíritos, a gente vai compreender que esse sentimento, esse luto, toda essa parte transitória acontece para ricos, para pobres, para todos nós. Allan Kardec assim pergunta: a perda de entes queridos não nos causa um sofrimento tanto mais legítimo quanto é ela irreparável e independente da nossa vontade? E os nossos amigos então respondem para Kardec: essa causa de sofrimento atinge tanto o rico como o pobre. É uma prova de expiação e lei para todos, mas é uma consolação poderes comunicar-vos com os vossos amigos pelos meios que dispondes, enquanto esperarás o aparecimento de outros mais diretos e mais acessíveis aos vossos sentidos. Sabermos que a vida continua nos dá força para continuar a jornada e aguardar o momento tão sonhado do reencontro. Os nossos amigos espíritos nos trazem esse acalento, essa resposta. Então nós vamos praticando. Um dos exercícios que nós podemos ter quando a morte chegar para alguém que nós conhecemos, que não nos afetam tão profundamente, né? A gente pode ser solidário ali no luto daquele ente, porque a gente vai se fortificando a auxiliar aquele que sentiu o amargor da despedida. Isso é uma forma da gente lidar com o luto, de compreender, de aceitar. Para quando de fato chegar o momento que nós tenhamos que despedir de alguém que amamos, a gente possa ter também amigos ao nos auxiliar. A gente possa ter mais compreensão e aceitar. Esse é o convite que nós estamos fazendo hoje no nosso programa. Profundo seja a compreensão, e para tantos que já passaram por perdas muito fortes, sabem que tudo um dia vai passar. Tudo tem um momento, cedo ou tarde a gente compreende. O que nós devemos é sempre viver, não se afundar. Não fazer como Jesus disse, deixar que os mortos enterrem seus mortos. Não morrer junto com aquele que se foi, não é? E eu vou trazer mais um trechozinho aqui de Fernando Pessoa, nosso poeta, que fala assim: a morte chega cedo. A morte chega cedo, pois breve é toda a vida. O instante é um enremedo de uma coisa perdida. O amor foi começado, o ideal não acabou. E quem tenha alcançado não sabe o que alcançou. E tudo isto a morte risca por não estar certo no caderno da sorte que Deus deixou aberto. Lindo, né? E é isso. A morte, ela risca, ela faz uma marca, mas Deus deixa o caderno sempre aberto, porque esse caderno que é a nossa vida, a nossa plena vida, está sendo escrita todos os momentos. Seja aqui na Terra, seja em outros mundos, nossa vida sempre continua. E a gente tem que ser muito grato ao nosso Pai Celeste por nos trazer tanta compreensão, por dar-nos essa oportunidade de tantas vidas, de tantos reparos.
E Kardec comenta na questão 935, a possibilidade de entrar em comunicação é um bem doce de consolação, que nos proporciona um meio de nos entendermos com os parentes e amigos que deixaram a Terra antes de nós. Olha que interessante, que lindo, que maravilhoso. Então Kardec, dentro dessa questão 935, ele já traz, com auxílio dos nossos amigos, essa resposta. Esses contatos que nós temos, como eu disse antes, pelos sonhos, pelas nossas orações, pelos momentos de saudade de forma positiva, é sempre uma forma que nós temos de contato com aqueles que foram. Mas sempre de uma forma boa. Vamos sempre trazer isso, esse sentimento, essa vontade, né, de uma forma positiva. E para nós é uma satisfação sabê-lo felizes e aprender através deles os detalhes de uma nova existência, adquirindo a certeza de que um dia, por nossa vez, nós juntaremos a eles. Joana de Ângeles, em sua mensagem, ela nos afirma que todos os homens na Terra são chamados a esse testemunho, a da temporária despedida. Muitos aprendem ser uma experiência fúnebre, pensar na vida após a morte. Mas segundo a Joana de Ângeles, ela mesma afirma que é impreterível que busquemos o entendimento e que saibamos que a saudade é momentânea. Essa é uma grande compreensão que Joana de Ângeles nos traz. Com tudo que a gente já tem dito aqui, estudado, tudo vai passar. Tudo é momentâneo. Respeitemos os sentimentos que nós temos. Mas vamos, desde que a gente possa, desde pequeno, aqueles que têm crianças, né, a cuidar, vamos trazendo essa compreensão dessa vida além da morte, dessa continuidade, para que a gente vá trabalhando isso, esse sentimento, esse sentido, para que quando chegar, seja para uma criança, seja para um idoso, para quem for, não seja um amargor tão forte. Porque, como espírita posso dizer, é desesperador para aquele que não tem crença nenhuma, eles neste momento entender que existe uma vida após aquela morte. Porque muitos só pensam no corpo que está ali padecendo, acabando na terra, ou no que seja no crematório. Porque não tem a compreensão. E ao passo que quando nós estudamos, quando nós vamos ao encontro de mais compreensão, a gente aceita, mesmo de forma dolorosa, que a vida continua. E aí, finalizando, entregas a Deus aquilo que partiram antes de nós, pois ao abrir a alma para a esperança, estarás confiando no Pai e na certeza de que a vida continua. Um dia, todos estaremos juntos em uma das moradas do Pai. Assim afirmou Jesus Cristo. Todos estaremos juntos na morada do Pai. E para finalizar, Chico, nosso amigo Chico Xavier, nos traz uma linda poesia. Todas as coisas na terra passam. Os dias de dificuldades passarão. Passarão também os dias de amargura e solidão. As dores e as lágrimas passarão. As frustrações que nos fazem chorar um dia passarão. A saudade do ser querido que está longe passará. Dias de tristeza, dias de felicidade, são lições necessárias que na terra passam, deixando no espírito imortal as experiências acumuladas.
tudo passa, exceto Deus. Deus é o suficiente. E é assim que nós vamos hoje encerrando mais um estudo, mais um encontro aqui no nosso Prosa e Espiritualidade. E eu finalizo deixando para cada um esse convite. Se não tem a compreensão da morte, da vida após a morte, do luto, busque, seja na doutrina espírita, nem sua religião, uma forma de compreensão, mas sempre cuide de sua fé. Entregue sua vida e de todos que você ama a Deus, porque tudo passa, menos Deus. Deus sempre saberá o que é melhor para cada um de nós. Ele sempre oferecerá o melhor para o nosso progresso. Muito obrigado, queridos amigos, queridos ouvintes, e compartilhem. A nossa rádio Estrelar está com vocês todos os dias. Um forte abraço e fiquemos todos com Deus.